Irmãos, nessa manhã de domingo, nós estamos mais uma vez reunidos para estudar a palavra do Senhor e nós estamos nessa caminhada missionária e hoje nós vamos falar sobre fazendo missão com sabedoria. O texto que nós vamos ler está em Atos 17, mas o nosso texto amplo é Atos 17 até 20:16. Então, o autor traça aqui nesses capítulos essa lição, então seria interessante cada um, ter esse tempo para ler. Mas eu gostaria de primeiro orar com você. Vamos orar a Deus. O tema é Fazendo a Missão com Sabedoria, Atos 17. Curvemos diante do Senhor para orarmos ao Pai. Pai amado, essa manhã de domingo, quando estamos mais uma vez abrindo a palavra do Senhor para estudá-la, pedimos sabedoria do Senhor, entendimento do Senhor. O Senhor nos ajude também a aplicar essas verdades que aqueles irmãos ali na igreja primitiva realizaram no nosso dia a dia, na nossa prática cristã aqui nessa cidade. Através do Teu Espírito, como guiou aqueles irmãos, nos guie também para realizarmos a Sua obra com sabedoria e trazermos o progresso para a Tua obra neste lugar. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, e ouvindo essas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegado ali, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Foram para lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-o até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Irmãos, nós vamos ver que o texto é amplo. Nós vamos perceber que Paulo agora ele está na sua segunda viagem missionária. E o texto que nós vamos ler seria até o capítulo 20, abrangeria também a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Mas eu queria que você, ouvindo essa primeira leitura, você percebesse que Deus, irmãos, na sua infinita graça, Ele usa de misericórdia conosco, nos dando sabedoria em nos conduzir nos lugares onde Ele quer que nós pregamos o Evangelho. Observe que o autor da nossa lição fala que a pregação do Evangelho é um componente importante na missão cristã. E também um aspecto da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, entenda-se que o anúncio cristocêntrico, isto é, centralizado em torno da pessoa de Cristo, esse anúncio deve ser feito a todas as pessoas, em todas as partes. E em Jesus o ser humano encontra o perdão dos seus pecados e esperança, equilíbrio e paz. Pregar o Evangelho é uma ordem expressa dada por Jesus aos seus seguidores. Então, irmãos, nós vamos ver que Paulo e Silas e Timóteo estão cumprindo essas ordenanças do Senhor. Eles saem em Tessalônica, e vão pregando o Evangelho, depois vão até Bereia,
vão a Atenas, vão a Corinto. Então eles vão indo, levando essa mensagem de Deus, então usa de misericórdia, dando a eles sabedoria para realizar essa missão evangelizadora. E nessa lição que estamos estudando, o autor diz que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a missão é realizada com sabedoria quando a mensagem pregada é baseada nas Escrituras. Observe que tem muita gente pregando o Evangelho, mas não estão usando as Escrituras como base, irmãos. Então a missão, quando ela é feita com sabedoria, ela usa a Escritura como base. Nós vamos ver que o texto que nós lemos, nós vamos ver que Paulo nunca pregou uma mensagem que não fosse baseada nas Escrituras. Atos 17:2 diz que na cidade de Tessalônica, a partir das Escrituras, Paulo demonstra que Jesus é o Cristo. Nós vamos ver que em Atenas ele também prega ali ao público, usando as Escrituras. Nós vamos ver que lá em Corinto, Paulo usa as Escrituras também para Atos 18, 1-11. Nós vamos ver que Paulo, chegando a Corinto, ele usa as Escrituras também para começar ensinando as Escrituras naquele lugar. E se nós notarmos lá em Atos 19:10, quando ele chega lá na escola de Tirano, ele ensina as Escrituras por 2 anos inteiros, a modo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, quando nós estamos realizando a obra do Senhor, nós precisamos saber que ela precisa ser uma instrução das Escrituras. E Paulo chega a dizer lá em Atos 20, 27, dizendo assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então ele usa as Escrituras, ele vai anunciando a palavra onde ele chega, mas ele usa as Escrituras como base, não é uma ideia dele, mas é as Escrituras que ele está fazendo exposição. Hoje nós precisamos voltar da mesma forma, irmãos, para esse princípio, expor as Escrituras para que as pessoas venham crer em Jesus. A segunda coisa que o autor da nossa lição diz que a missão realizada com sabedoria, quando a mensagem é pregada, é cristocêntrica. Observe que a igreja primitiva ela tinha uma mensagem cristocêntrica, isto é, centralizada na pessoa e na obra de Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Cristo de Deus. Então observe que nós precisamos abrir, as Escrituras e levar as pessoas a entender que o Messias veio, morreu e ressuscitou, e que esse Messias é Jesus. Paulo procura fazer isso aos irmãos lá de Bereia, aos irmãos de Corinto, e Paulo usa a sua equipe, Paulo, Silas, Timóteo, todos eles têm como base as Escrituras. Eles querem que o nome de Cristo seja central na pregação, no ensino. E nós vamos ver que quando nós fazemos assim, a pregação do Evangelho é a pessoa e a vida e a morte e a ressurreição, a esperança da segunda vinda de Jesus. Ele é o Senhor que deve ser anunciado. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos cumprindo o segundo requisito que o autor fala que ao fazermos a obra de Deus com sabedoria, nós usamos as Escrituras, mas também colocamos a mensagem de Cristo como algo central. Terceira coisa que o autor fala que a missão é realizada com sabedoria quando é desenvolvida em equipe. Note que Paulo nunca trabalhou sozinho. Isso é muito importante na igreja. A igreja precisa perceber que não é a liderança só que trabalha, mas Paulo tem ao seu redor uma equipe grande. Se nós olharmos, nós vamos ver que os auxiliares de Paulo são imensos. Atos 17:14 fala sobre Áquila e Priscila. Atos 19:22 fala Erastos. E vai falando de uma série de homens e mulheres que acompanhavam e faziam parte da equipe que Paulo está levando junto dele na plantação dessas novas igrejas. E se nós percebemos, Lucas está ali também. O Lucas amado, o médico que escreve essas mensagens, ele está presente ali, não aparece, mas ele quando diz nós estamos indo, nós aguardávamos ele. Então ele estava presente também. Essa palavra aqui mostra que as narrativas de Lucas, ele está presente. Então é uma equipe grande, irmãos. Nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é feito apenas com um pregador, mas com a igreja, com uma equipe desenvolvendo a evangelização, pregando o Evangelho, e cada um atuando com os dons que Deus deu.
Quarta coisa, também nós queremos lembrar que a missão é realizada com sabedoria, quando a mensagem é compreendida, é inteligível. Os ouvintes, ouvindo, entendem o que está sendo ensinado. Bom, nós precisamos trazer essa mensagem numa linguagem que as pessoas compreendam. As pessoas precisam entender o que é que nós estamos ensinando. E se elas entenderem, então elas darão uma resposta sim ou não. Se você perceber que Paulo ele usa todos os recursos que ele tinha para ensinar, para que as pessoas pudessem compreender. Ele faz as suas aplicações, ele usa cada situação, Deus dá sabedoria para ele. Se nós olharmos ali, quando ele chega em Atenas, ele usa uma situação que aquele povo criou para começar a pregação do Evangelho. Ele diz que ao Deus desconhecido, ao Deus que vocês têm um altar aí, ao Deus desconhecido, é ele que eu quero pregar a vocês, é esse que eu sirvo. Observe que ele usa as estratégias que são necessárias em cada lugar. Se você perceber ali em Bereia, os bereanos, eles examinavam as escrituras. Paulo ensinava, eles estavam conferindo se de fato era aquilo que estava nas escrituras. Então observe que quando nós temos uma equipe que trabalha, mas também quando nós fazemos disso de uma mensagem inteligível, uma mensagem que o povo ouve, compreende, observe que Jesus usava parábolas para ensinar. Aquilo que o povo precisava entender o que ele estava ensinando. E ele esclarecia também os seus discípulos. Então é necessário, irmãos, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós precisamos trazer uma linguagem compreensível das pessoas. E Paulo faz isso. Às vezes tem muitos pregadores aí que pregam, mas as pessoas ouvem as suas palavras, mas não compreendem. São uma palavra que não é compreendida, são linguagem rebuscada, termos que o próprio cidadão comum não está acostumado a ouvir. Se ele quiser entender, tem que pegar um dicionário. Então eu queria que nessa manhã, eu e você, criássemos o hábito de trazer uma linguagem que as pessoas compreendem quando nós estamos ensinando. E Deus vai nos dar sabedoria para realizar a missão com sensibilidade e com um nível de compreensão daqueles que nos ouvem. Que o Senhor possa nos ajudar, lembrando, irmãos, então, todas essas coisas. Lembrando que a missão é realizada com sabedoria quando a mensagem é pregada baseada nas Escrituras. A missão realizada com sabedoria é quando a mensagem é pregada e Cristo é o centro dessa mensagem. A missão é realizada com sabedoria quando nós desenvolvemos o trabalho em equipe. Se você perceber, irmãos, Paulo tem uma equipe ampla que está ajudando na sua logística, no seu trabalho, e ele pede que encaminhe pessoas, que tragam coisas. Note que há um diálogo aberto, franco entre a equipe e que os seus colaboradores estão ali prontos para estarem juntos nesse trabalho de evangelização. E por último, nós vamos ver que a mensagem realizada com sabedoria é quando a mensagem é pregada de uma forma que as pessoas compreendem o que está sendo ensinado. Observe que o texto é longo, mas se nós olharmos aqui, nós vamos ver que em cada lugar, Paulo então realiza a obra do Senhor e Deus então usa de misericórdia com ele. Ele leva as pessoas ao arrependimento, a mudança de vida, e a igreja vai crescendo, irmãos. E ele fica em alguns lugares 6 meses, em alguns lugares 1 ano e 6 meses, em alguns lugares 2 anos. Observe que o tempo é necessário para que as pessoas compreendam aquilo que Deus tem preparado para que eles aprendam com aquele obreiro. Então nós não sabemos o tempo de Deus que conosco aqui, irmãos. Mas eu quero que você lembre, cada situação precisa de uma estratégia nova e Deus precisa de nos dar sabedoria para nós realizarmos a obra dele com determinação e realizarmos de tal maneira que as pessoas venham a entender tudo aquilo que está ensinando. Que o Senhor nos ajude e que os nossos ouvintes possam ouvir com entendimento. E será que eu e você estamos usando as estratégias corretas para realizar a obra do Senhor? Será que alguma das nossas práticas precisam ser aperfeiçoada para que a igreja caminhe com mais rapidez? Talvez você tenha uma sugestão, irmão. Talvez o Senhor tenha repartido com você algo que ainda eu não enxerguei. Paulo ouvia os seus companheiros. Havia uma equipe trabalhando. Que o Senhor nos ajude. Que Ele nos abençoe nessa caminhada cristã.
e que nós possamos usar todos os meios para que a evangelização seja feita aqui nessa cidade. Vamos orar a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos concluir essa lição orando. Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua palavra, diante dessa lição tão promissora, e pedimos de novo que o Senhor nos conceda sabedoria. Tiago diz que aqueles que não têm sabedoria busquem ao Senhor, o Senhor dá. Então nós estamos nessa hora pedindo sabedoria do Senhor para a nossa igreja, para cada membro, onde nós estivermos, que nós possamos ser sábios, nem nos conduzir, em ensinar a sua palavra, em proclamar o Evangelho, como aquela equipe que Paulo tinha saindo de cidade em cidade. Tempo em tempo eles usavam as Escrituras como base. Cristo era o centro daquilo que eles ensinavam. Havia uma preocupação de trabalhar em equipe, mas de uma maneira que as pessoas compreendessem a mensagem. E Deus, na sua graça, estava alcançando muitas vidas. Igrejas estavam sendo plantadas em Tessalônica, em Corinto, lá na Bereia, que o Senhor esteja abençoando, que a nossa igreja também se expanda nesse lugar. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus.